Bloco 15. Hidrosfera e bacias hidrográficas. Aula 1. Bacias hidrográficas. Elementos e seus tipos, reforçons. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante de geografia, as bacias hidrográficas. Calma, não precisa se assustar com o nome. Eu vou explicar tudo de forma bem tranquila. Então, primeiro, o que é uma bacia hidrográfica? Basicamente, uma bacia hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal e todos os seus afluentes. Toda a água que cai naquela área, seja da chuva, de nascentes ou pequenos riachos, acaba escoando para esse rio principal. E a água de uma bacia não se mistura com a de outra, porque elas são separadas por divisores de água, que são as elevações do relevo. Pense em montanhas ou morros que funcionam como muros naturais. Agora vamos falar dos elementos principais de uma bacia. Primeiro, a nascente, que é o lugar de onde o rio nasce. Depois, o rio principal, que é o curso d'água maior da bacia. Aí entram os afluentes, rios menores que desaguam no rio principal, e até subafluentes, que são aqueles que desaguam nos afluentes. No final, temos a foz, que é onde o rio termina e deságua, seja no oceano, em um lago ou até em outro rio. E agora, vamos aos tipos de bacias hidrográficas. Primeiro, a exorreica. Essa é fácil, porque a água vai direto para o oceano. A endorreica é diferente. Aqui, a água fica presa dentro do continente, formando lagos ou áreas sem saída. Já a criptorreica tem suas águas infiltradas em rochas porosas, formando rios ou lagos subterrâneos. E, por último, a arraica, onde não há escoamento superficial, a água evapora ou some no solo mesmo. Falando de bacias brasileiras, o Brasil é riquíssimo. A gente tem, por exemplo, a Bacia Amazônica, que é a maior de todas, com o rio Amazonas. Tem também a Tocantins-Araguaia, importante para Norte e Centro-Oeste, a São Francisco, vital para o Nordeste e Sudeste, e a Paraná-Paraguai, que cobre parte do Pantanal e o Centro-Oeste. E não podemos esquecer da Uruguai, no sul do país. Bacias hidrográficas funcionam e por que são tão importantes? Aula 2. Bacias hidrográficas brasileiras. Hoje a nossa aula é sobre um tema super importante em geografia e que cai bastante em provas de concurso e no Enem. As bacias hidrográficas brasileiras. Antes de mais nada, o que é uma bacia hidrográfica? Imagina uma área do relevo onde toda a água da chuva escoa para um rio principal e seus afluentes. É como se fosse uma grande bacia mesmo, que vai concentrando e direcionando a água para um ponto comum. Essas bacias são fundamentais para o nosso país. Elas abastecem cidades, irrigam plantações, geram energia nas hidrelétricas, permitem navegação e até lazer. Agora, o Brasil é um país gigante, né? E, claro, tem muitas bacias hidrográficas. No total são 12 regiões hidrográficas, mas algumas são mais cobradas nas provas. Vamos destacar as principais. Primeiro, a Bacia Amazônica. Essa dispensa apresentações. É a maior bacia hidrográfica do mundo. O rio Amazonas é o principal e sozinho carrega quase 20% da água doce fluvial de todo o planeta. Isso é gigantesco. Depois, temos a Bacia do Paraná. Ela inclui o Rio Paraná e rios muito conhecidos, como o Tietê e o Paranapanema. Essa bacia é super importante para a geração de energia elétrica. É nela que está a usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Outra que merece destaque é a Bacia do São Francisco.
Conhecido como Velho Chico, o Rio São Francisco atravessa 7 estados e é essencial para o semiárido nordestino. Ele garante irrigação, abastecimento e ainda serve como rota de navegação em alguns trechos. Temos também a bacia Tocantins-Araguaia, que passa por áreas da Amazônia e do Cerrado. Ela tem grande potencial hidrelétrico e ainda favorece a navegação. E no sul do país, encontramos a Bacia do Uruguai, formada pelo rio Uruguai. Ela abastece cidades, ajuda na agricultura e também na produção de energia. Percebeu como cada bacia tem sua função e importância? Agora, algumas características gerais dos rios brasileiros que você precisa guardar para a prova. A maioria deles tem regime pluvial, ou seja, depende das chuvas. São em grande parte perenes, não secam mesmo na estiagem. A drenagem costuma ser exorreica, indo em direção ao oceano. E o uso é múltiplo: abastecimento, irrigação, energia, transporte e lazer. E aí, ficou mais claro como funcionam as bacias hidrográficas brasileiras? Espero que sim. Bora seguir firme, que esse tema é garantia de questão na prova. Aula 3. Hidrografia brasileira. Reforçom. Primeiro, é bom lembrar que o Brasil tem uma das maiores redes hidrográficas do mundo. Isso significa que a gente concentra uma quantidade gigantesca de água doce, algo em torno de 15% da água superficial do planeta. É muita coisa, né? Outro ponto essencial: a maioria dos rios brasileiros tem regime pluvial. Ou seja, eles dependem basicamente da chuva. Por isso, são rios perenes, aqueles que não secam mesmo nas épocas mais secas do ano. E tem mais: a drenagem do nosso território é em sua maioria exorreica. Traduzindo, as águas correm em direção ao Oceano Atlântico. Agora, vamos organizar essa rede em partes. O território brasileiro foi dividido em 12 regiões hidrográficas. Cada uma tem uma bacia principal, com seus afluentes. Vamos dar uma olhada nas mais importantes? A maior de todas é a Bacia Amazônica. Não só a maior do Brasil, mas também do mundo. O rio Amazonas impressiona pelo volume de água e pela quantidade de afluentes. Depois temos a Bacia Tocantins-Araguaia, que se destaca pela geração de energia e navegação. A Bacia do Paraná é outra super importante. É nela que está o Rio Paraná e afluentes famosos, como o Tietê e o Iguaçu. Sim, o das Cataratas. Tem também o Rio São Francisco, conhecido como o Rio da Integração Nacional. Ele cruza áreas semiáridas e garante água para muita gente no Nordeste. A Bacia do Paraguai é fundamental porque drena o Pantanal. Já a Bacia do Uruguai serve até como limite natural do Brasil com o Uruguai. E não podemos esquecer das bacias que correm diretamente para o Atlântico. Por exemplo, o Atlântico Leste, com rios como Jequitinhonha. O Atlântico Sudeste, que inclui o Rio Paraíba do Sul, essencial para o abastecimento de cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, além do Atlântico Sul e as regiões do Atlântico Nordeste, tanto oriental quanto ocidental. E, por fim, a Bacia do Parnaíba, que drena áreas do Maranhão e do Piauí. Respira fundo, porque é bastante informação. Mas olha como dá para resumir. O Brasil tem muitos rios e muita água doce. Eles são, em geral, perenes e de regime pluvial. A drenagem vai quase toda para o Atlântico. E a gente organiza tudo isso em 12 regiões hidrográficas. Além disso, não dá para esquecer do lado econômico e social. Os rios brasileiros são usados para a geração de energia, abastecimento, transporte e, claro, também enfrentam problemas sérios,
como poluição, desmatamento e degradação ambiental. E aí, tranquilo? No próximo encontro a gente continua explorando a geografia do Brasil. Até lá! Aula 4. Gestão dos recursos hídricos brasileiros. Quando a gente fala em água no Brasil, a primeira coisa que vem à mente é a abundância, né? Afinal, o nosso país é um dos mais ricos do mundo em recursos hídricos. E a bacia amazônica é a maior do planeta. Mas, calma lá. Essa abundância não está distribuída de forma igual. Enquanto na Amazônia sobra água, em outras regiões, como o semiárido nordestino, a escassez é um desafio constante. Agora, vamos organizar isso melhor. A água no Brasil é gerida principalmente a partir das bacias hidrográficas, que nada mais são do que áreas drenadas por um rio principal e seus afluentes. Para facilitar essa gestão, o país foi dividido em 12 regiões hidrográficas, cada uma com suas características e necessidades. E aqui entra a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela define que a bacia hidrográfica é a unidade de gestão. Ou seja, todas as decisões sobre o uso da água são pensadas a partir dessas áreas. E como isso acontece? Através de alguns instrumentos, como os planos de recursos hídricos, a outorga de direito de uso da água e, claro, os comitês de bacia, que reúnem governo, sociedade civil e usuários da água. É uma gestão participativa e descentralizada. Mas, claro, não dá para falar de gestão sem olhar para os desafios. E eles são muitos: poluição por esgoto doméstico e industrial, desperdício na agricultura, na indústria e até no consumo doméstico. Fora isso, a gente ainda enfrenta conflitos de uso da água entre regiões e setores, além de eventos extremos como secas e enchentes, que se agravam com o desmatamento, a ocupação desordenada do solo e as mudanças climáticas. E aí vem a grande questão: como resolver isso? Entre as principais soluções estão o reuso da água, especialmente na agricultura e na indústria, o investimento em tecnologias mais eficientes, como irrigação localizada, e o tratamento adequado de esgoto. Também é fundamental a educação ambiental, com campanhas de conscientização para o uso racional da água e, claro, o fortalecimento da legislação e da fiscalização ambiental. Resumindo, o Brasil tem muita água, mas não em todos os lugares. A gestão é feita pelas bacias hidrográficas, através de instrumentos legais e participativos. Só que ainda enfrentamos sérios desafios, e as soluções passam tanto pela tecnologia quanto pela mudança de comportamento e pelo fortalecimento das leis ambientais.